Estamos aqui para mais um episódio do 15 Minutos para a Educação Médica, conversando um pouco mais sobre o nosso biênio temático. A ABEM tomou a decisão de converter de ano temático para biênio, que é sobre educação ambiental, a saúde ambiental na educação médica, o ensino para a promoção da saúde humana. E hoje a gente vai conversar com o Daniel, que vai se apresentar e vai contar um pouquinho sobre um projeto de extensão relacionado ao nosso ano temático. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigada, Brenda. Eu fico muito feliz de ter recebido esse convite de você e também da ABEM, né? Bom, meu nome é Daniel Negreiros Lima, sou estudante do sexto período da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, e sou representante discente, né, da minha faculdade dentro da ABEM. Eu esqueci de me apresentar no início, eu sou a Brenda, sou a diretora discente da ABEM nesse biênio 2022-2024, e o projeto de extensão do Daniel é sobre educação ambiental, na educação básica. Daí eu vou pedir para ele contar um pouquinho como que é esse projeto, a duração dele, se é da própria faculdade. Então, esse projeto ele vem a partir de uma disciplina, né? Então, é um projeto de extensão curricularizada. E ele finalizou no ano passado, né? No primeiro semestre do ano passado. Então ele teve uma duração aí de 6 meses que envolveu diversas etapas, assim, tanto uma etapa um pouco mais teórica antes, quanto uma etapa já diretamente no campo, e tem também o seu desenrolar enquanto disciplina curricular também, né? E foi relacionada a qual disciplina da graduação? Uhum. Ele aconteceu na disciplina que se chama Prática Formativa de Comunidade, né? Essa disciplina lá nas Ciências Médicas a gente tem desde o primeiro período até o oitavo período do curso, com exceção do internato, né? Que a gente não tem essa disciplina, e ela faz parte, né, desse eixo de curricularização da extensão, junto a outra disciplina, que é a disciplina de PSC, que é Prática de Saúde Coletiva, Prática de Saúde Comunidade, perdão. Mas PFC especificamente a gente tem durante os 8 primeiros períodos do curso. Para qual população esse projeto foi voltado? Você falou de abordagem teórica também. Quais as temáticas? Se teve alguma atividade prática também? Uhum. Bom, que nem como eu havia dito, cada semestre lá nas Ciências Médicas a gente tem essa disciplina pautando um eixo específico. Nesse ano e nesse semestre específico, a gente ficou no eixo juventude. Então, cada turma pode pegar um eixo, a disciplina também tem eixos centralizados a cada ano, né, a cada período, e eu fiquei especificamente no eixo juventude. Nesse sentido, a gente, enquanto turma, foi direcionado, enquanto subturma, né, a gente foi direcionado para trabalhar em um projeto de escola integral. Então, para trabalhar com crianças de 6 a 8 anos, durante aquele contraturno escolar. Então, durante a manhã, essas crianças vão até esse projeto, que é o projeto Conviver, aqui de Belo Horizonte, da capital, e eles realizam diversas atividades lá. Antes da gente iniciar essas visitas no campo, a gente tem um processo de construção da extensão em sala de aula. Então, nas primeiras aulas, a gente tem uma organização do eixo. Então, se o nosso eixo é juventude, o que a gente vai pautar, possivelmente, dentro desse campo, né? E aí a gente faz esse trabalho dentro de sala de aula, onde já existem algumas referências bibliográficas, né? Onde já existem algumas ferramentas que as professoras colocam para a gente pensar como possibilidade de se trabalhar no campo. E aí, já nas primeiras visitas ao campo, a gente tem a oportunidade ali de conversar, né, com a população daquele campo, né? Como a gente está falando de uma escola, a gente dialogou com os funcionários, os professores, os oficineiros,
as crianças também, para entender qual que seria a nossa abordagem, né? Qual que seria a nossa temática naquele período, naquele campo e com aquele público, né? E aí, a partir desse diálogo assim com a comunidade, foi aparecendo algumas questões que foram delimitando o nosso projeto centrado em educação ambiental, né, para crianças. Certo. E daí, essas temáticas sendo trabalhadas, você falou que tem oficineiros, as metodologias são metodologias mais ativas, são metodologias mais tradicionais, dialogado, exposição, como que funciona? Durante o diálogo, para conversar com essa população e tentar entender qual que seria o projeto que a gente faria, a gente optou por trabalhar a educação ambiental de uma forma um pouco mais estruturada e um pouco mais longitudinal. Então, o que a gente não queria fazer é fazer ações pontuais relacionadas a meio ambiente, para que não fique uma coisa muito vaga e sem conexão lógica, ou até mesmo é, é, dentro de uma proposta política que é abordar sustentabilidade, agroecologia e outros temas que se relacionam, né, ao meio ambiente. Então, nesse sentido, a gente utilizou algumas metodologias. Então, o projeto central ele partiria do centro, que seria a construção de uma horta coletiva na escola, e a partir desse projeto central, a gente desenvolveria diferentes atividades ao longo do semestre, e atividades com diferentes temáticas e em diferentes metodologias. Então, a gente dividiu as crianças em grupos menores para que a gente tivesse momentos de roda de conversa com todas as crianças, mas que a gente também tivesse oficinas dentro desses pequenos grupos, com a orientação dos alunos, né, do curso de medicina. Isso facilitou muito porque permitiu uma aproximação maior dos estudantes de medicina com esses pequenos grupos, e isso facilitou também que esse trabalho de diálogo com essas crianças mais diretamente, ele fosse facilitado. Porque ainda que os encontros começassem, por exemplo, com aquela roda de conversa inicial, onde a gente iria debater ali junto com todas as crianças o tema principal do dia, a gente teria um momento reservado para que cada aluno de medicina tivesse ali conversando sobre o assunto com um grupo menor de crianças. E aí, dentro dessas abordagens, a gente utilizou vários métodos, né, para além da roda de conversa inicial e etc. A gente fez algumas oficinas de desenho, algumas oficinas de pintura e também, propriamente, os trabalhos manuais relacionados ao próprio ato de se construir a horta, né? Que, que é o plantio, o preparo do solo, a criação da muda, a manutenção dessas mudas, etc. Então, dentro da proposta, a gente iniciou justamente falando sobre comida, né? Então, a gente teve uma roda de conversa inicial, perguntando para crianças o que era comida, assim. Isso vem de uma proposta que é trazer reflexão ao processo, assim. É muito mais do que só fazer as coisas, né? Então, é muito mais do que ir lá e plantar um tomate na horta. É tentar, a partir desses processos, criar essa perspectiva crítica dessas crianças, né? Que elas muitas vezes até já trazem de casa, mas a gente precisa estimular elas a isso, assim. Então, num primeiro momento a gente pergunta para essas crianças o que é comida, né? E várias respostas super legais e super interessantes elas vêm sendo trazidas assim durante esse processo. É, então, a gente utilizou muitas dessas metodologias de que a criança pautasse como que a gente ia debater os assuntos dentro desse eixo principal, que seria a educação ambiental. E a partir disso, as nossas metodologias elas tinham que ser reavaliadas e repensadas a cada encontro, porque a gente tem uma expectativa dentro daquilo que a gente pensou para trabalhar no dia, e as crianças trazem uma outra questão, um outro assunto, um outro tópico, e que a gente também buscava valorizar dentro da programação.
Então, nesse contexto, a gente acabava levando em consideração muito da vivência das crianças durante as experiências, para pautar também os nossos métodos e as nossas metodologias durante o processo, assim. É muito importante essa escuta, né, que é a base da educação popular em saúde, não chegar com tudo rígido, estruturado e pronto, mas estar acolhendo aquela demanda, ter esse processo de reavaliação e feedback. Também muito interessante a questão de separar em pequenos grupos, que cada estudante vai ter ali a possibilidade de estar conversando em cada um deles, assim. É, e como que você avalia assim o saldo para você enquanto estudante de medicina e os feedbacks que vocês já receberam sobre esse projeto? Assim, foi uma experiência muito particular, assim, e muito gostosa de ter vivenciado, assim. Dentro do projeto, a gente teve diversas dificuldades, porque trabalhar dentro desse assunto com um público tão novo, ele não é um desafio necessariamente tão forte. Mas eu acho que o próprio ato de se desenvolver uma extensão que seja pautada numa extensão popular em si, ela traz muitos desafios para a gente, assim. Mas também da forma como a gente vai tratar com essas crianças, né? É, ver o processo delas, da gente conseguir abordar esses temas com elas durante esse período, e ao mesmo tempo perceber que elas estão entrando dentro daquilo que a gente esperava, foi uma das melhores partes assim do projeto, sabe? Então ver as crianças podendo questionar o que é o trabalho rural no Brasil, assim, ainda que elas sejam muito novinhas, sabe? Entender que elas estão conseguindo diferenciar o que é um trabalho urbano em agricultura e o que é um trabalho rural. Ver também que as crianças começam a se questionar o porquê que elas deixam de comer alguns alimentos, sendo que esses alimentos são igualmente muito bem cuidados pelo povo do campo e etc. Foi uma das melhores partes, assim. Mas para além disso, pensando que a gente conseguiu tratar dos assuntos que os próprios profissionais da educação traziam na escola, como por exemplo seletividade alimentar, desperdício de alimentos, até mesmo higiene bucal, né, que foi uma das abordagens, foi um dos dias, né, uma das ações que a gente tratou, né, onde tem que ficar a comida, né, na qual a gente abordou a importância de não deixar comida no dente, entre outras coisas. É, Foi muito legal, assim, poder ouvir os funcionários dizerem que isso levou não só à mudança dos comportamentos das crianças, como também, assim, nos discursos deles, assim, de valorizar mais o alimento, as merendeiras, né, que preparam esse alimento. A gente teve alguns momentos de conversar também sobre os trabalhadores da alimentação, então, tipo, quem que planta sua comida, quem que cozinha sua comida e etc. É, mas para além disso também, né, os professores também gostaram muito da nossa abordagem, é, para além daquela abordagem prática que tem de se ater nas extensões, né, que seria, por exemplo, só ir lá e construir a horta, né, a gente conseguiu fazer um pouco mais do que isso, que é desenvolver essa reflexão crítica sobre meio ambiente dentro dessa comunidade, assim. Então, particularmente para mim, eu fico bastante feliz, fico bastante alegre com os resultados que a gente conseguiu chegar. Isso foi muito bom, assim, ficar sabendo dessa experiência. A gente vai colocar mais informações na descrição, sobre o projeto Conviver, que as pessoas possam estar se aprofundando nisso, né? A gente vê que agroecologia e educação ambiental tem tudo a ver com saúde, e os profissionais da saúde também para promoção de saúde, e isso também perpassa em saber fazer educação popular em saúde e vários outros temas, né? Vou abrir agora para você deixar suas considerações finais, recomendar alguma referência que vocês tenham usado. Fica à vontade. Obrigado. Bom, assim, na hora que eu estava formulando o projeto, eu pensei bastante em quais seriam as principais referências teóricas, assim, né, para a gente delimitar nosso projeto. E trabalhar com criança, particularmente, eu acho um desafio muito grande, assim.
por mais que elas tenham uma curiosidade, elas tenham uma liberdade assim no comportamento e na fala que favorece muito da nossa prática enquanto educação e saúde, eu acho que você também tem que fazer um processo de pensar como abordar algumas questões assim. Então, eu acho que das principais obras assim que ajudaram a gente a pensar e a construir algumas dessas propostas, né, que foram obras que eu já tinha lido, era a Educação como Prática de Liberdade, de Paulo Freire, e a Pedagogia do Oprimido, também de Paulo Freire, assim. Eu acho que acaba sendo uma referência muito grande, assim, para a gente trabalhar a educação, não só no Brasil, mas também para a gente trabalhar com crianças, assim. E eu acho que é isso, assim, principalmente Paulo Freire. Muito obrigada. Nós encerramos mais esse episódio dos 15 minutos. Beleza, muito obrigada, Brenda. Obrigada, Ben.